Existem alguns comportamentos que muitas pessoas acham que são elegantes, mas na verdade eles passam exatamente o contrário da elegância. E é importante saber quais são esses comportamentos para assim evitar ruídos na sua imagem e também evitar que você cometa algumas gafes sem nem perceber. Se você ainda não me conhece, seja muito bem-vinda. Eu sou Jaine Bezerra, sou estrategista de marca pessoal e de imagem e o meu propósito, a minha missão é ajudar mulheres a comunicarem o seu valor enquanto mulher e profissional para que assim possam ocupar o seu espaço com elegância e personalidade. Além disso, eu acredito que a elegância vai muito além da aparência. Uma mulher elegante, ela não só se posiciona bem, mas ela também torna os ambientes, as interações muito mais agradáveis. Então, nesse vídeo eu vou trazer 8 comportamentos, 8 ações que parecem elegantes, mas na verdade não são. E sim, eu já cometi alguns quando eu ainda não sabia dessa informação. E para começar, é importante lembrar, frisar que a elegância, ela não é sobre exagero, ela não é sobre aparências ou artificialidade. A elegância, ela é sobre naturalidade, adequação e intenção. E é exatamente por isso que esses comportamentos que eu vou trazer aqui, de alguma forma, eles ferem alguns desses princípios e, portanto, não são considerados elegantes. E sem mais delongas, vamos ao primeiro comportamento que pode parecer elegante, mas não é. Levantar o dedinho quando você está segurando uma xícara de café, de chá ou até um copo, por exemplo. Então, fazer isso aqui, ó. Antigamente, né, até poderia ser visto como algo chique, algo elegante. Mas a verdade é que isso aqui não comunica elegância e até comunica o contrário. Por quê? Justamente porque passa uma mensagem de artificial. E a elegância, ela é natural. Então é como se passasse uma elegância forçada quando você levanta o dedinho dessa maneira. Então, qual que é a forma adequada de segurar a xícara? Você vai pinçar a alça da xícara com os dois dedos, o indicador e o do meio, e também com a ajuda do seu polegar, você vai pinçar a alça da xícara e vai manter os demais dedos contidos, dessa forma. Dessa maneira, fica muito mais sofisticado, mais natural e até mais bonito, portanto, mais elegante. E o segundo comportamento, que pode parecer elegante, mas na verdade também não é a forma que você segura a taça, né? É segurar a taça pelo bojo, dessa forma, ou até assim pela base. Muitas pessoas podem achar, nossa, eu acho fino, chique. Mas se você já assistiu o meu vídeo aqui sobre etiqueta à mesa, você já sabe a forma adequada de segurar a taça. E se você não assistiu ainda, é esse vídeo aqui. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição, onde eu trago 12 regras de etiqueta simples que vão te tornar uma mulher mais elegante. Etiqueta à mesa. E voltando aqui para a maneira de segurar a taça, por que que não é elegante, adequado segurar a taça pelo bojo? Porque você vai manchar a sua taça dessa forma, deixar a taça nada bonita, né, toda manchada, uma taça de cristal não é elegante. E também porque você ainda vai esquentar a sua bebida com o calor das suas mãos. Então, por isso que não é a forma adequada. E também não é adequado segurar pela base, porque também não é natural, parece algo forçado, né? Artificial, parece que a pessoa tá com nojinho de segurar a taça, então pode até passar um tom soberbo, né? Qual que é a forma adequada de segurar a taça? Simplesmente pela haste. Afinal, a haste foi feita para isso. Então, essa é a maneira elegante e adequada de segurar uma taça de vinho, por exemplo. E o terceiro comportamento, que pode parecer elegante, mas não é chegar adiantado, chegar antes do horário combinado. A gente já sabe que chegar atrasado não é nada elegante, mas muitas pessoas acreditam que chegar antes da hora, bem antes da hora até, é elegante, é chique. Mas na verdade não é. Ser pontual é elegante. E ser pontual é chegar no horário.
nem antes e nem depois. E por que que não é elegante, não é muitas vezes educado? Aquilo que não é elegante não é educado, nós podemos dizer assim, né? São sinônimos. Elegância e educação, elas são sinônimas. Então, por que que não é elegante? Porque quando você chega muito antes do horário, o anfitrião, aquela pessoa que vai te receber, por exemplo, seja num casamento, num evento, até num jantar, ele pode ainda não estar pronto para te receber. Ele pode ainda não ter preparado tudo, e isso pode gerar um desconforto, uma situação desagradável, uma pressa, uma ansiedade ali na pessoa que não estava te esperando naquele momento, já que não foi o horário combinado. Claro que chegar 5 minutos antes, 10, até no máximo 15 minutos, tudo bem. Mas chegar muito antes, meia hora, 40 minutos, é muito cedo e não é elegante. E eu digo isso porque eu já passei uma situação parecida. No meu casamento, tiveram pessoas que chegaram 2 ou 3 horas antes de começar a minha festa, isso mesmo. E isso me deixou muito mais ansiosa. Isso porque a decoração ainda não estava pronta, ainda estava sendo montada, eu estava ainda me maquiando, fazendo os cabelos, arrumando os cabelos, né? E eu já estava muito ansiosa e isso me deixou ainda mais estressada e ansiosa, porque eu pensava, meu Deus, tá chegando a hora, o pessoal começou a chegar. Só que na verdade ainda faltavam horas para começar. Mas as pessoas, algumas se anteciparam muito e isso acabou gerando sim alguma ansiedade a mais. Então, seja pontual. Não chegue antes e nem depois. Chegue no horário combinado. E o quarto comportamento, que pode parecer elegante, mas não é, é pedir para o convidado tirar os sapatos quando ele chega na sua casa. Então, eu sei que muitas pessoas têm esse hábito, higiênico até, elegante sim, eu considero, de tirar os sapatos quando chega em casa. Alguns países têm essa cultura, né, no Japão, por exemplo, mas aqui no Brasil não é elegante pedir para a pessoa tirar os sapatos quando ela chega, né, uma visita, porque isso pode gerar uma situação desconfortável, constrangedora, né, pode deixar a pessoa constrangida, parecer algo impositivo e realmente deixá-lo desconfortável. E você já entendeu que aquilo que deixa o outro desconfortável automaticamente não é elegante, porque uma coisa que a elegância preza é pelo conforto do outro, a harmonia, né? A agradabilidade. Olha que palavra, né? Agradabilidade. Então, se você tem esse hábito de na sua casa ninguém entrar com o sapato que chegou da rua, o que que você pode fazer? Você pode dar sinais para a pessoa que está chegando de que vocês têm esse hábito e aí sim deixar que ela, por livre, espontânea vontade e elegância da parte dela, se ela for uma pessoa, né, elegante que vai ter noção, ela vai entender que vocês têm esse hábito e vai fazer o mesmo. Como é que você pode fazer isso? Você pode deixar um espaço ali próximo da sua porta para colocar os sapatos e deixar os sapatos, né, de vocês, da casa, para que assim, quando a pessoa chegue, ela entenda, as pessoas aqui, elas não costumam, né, entrar com os sapatos, então eu vou deixar o meu também aqui fora. Pronto, você não precisou pedir nada, mas você deu os sinais de forma elegante e discreta. E claro, existem situações e contextos. Então, por exemplo, se tem uma situação muito específica, você pode também falar com a pessoa, pedir a ela delicadamente que ela tire. Nos casos, por exemplo, de tem uma pessoa doente em casa, ou tem um bebê, uma criança pequena brincando no chão, aí, né, é mais aceitável. Mas quando você for falar nesses casos, o como você fala faz toda a diferença. Então, ser delicada, não ser impositiva, ser gentil e dar ali uma explicação para a pessoa. Espero que você entenda, mas nós estamos com uma criança pequena, engatinhando, ou uma pessoa doente, e a gente está evitando entrar com os sapatos em casa, se você puder gentilmente também tirar os seus. Entende? Então, a forma que você fala também vai fazer toda a diferença para ser uma comunicação elegante ou não. E o quinto comportamento é utilizar frases negativas ao perguntar se o convidado quer mais alguma coisa. Então, por exemplo, quando você pergunta da seguinte maneira: você não vai querer mais um pouco de vinho? Ou então, você não quer um pedaço de bolo, não? Quando você pergunta dessa forma, usando o negativo, você induz a outra pessoa a dizer que não quer. Então, a forma adequada é você perguntar dessa maneira: você gostaria de mais um pedaço de bolo? Posso te servir mais um pouco de café? Dessa forma, a pessoa vai ficar à vontade para dizer se ela aceita ou não, sem ser influenciada pela pergunta negativa.
E o sexto comportamento, que parece elegante, mas não é, também é uma forma de falar. E é muito comum, inclusive eu também já usei essa frase, que é quando você diz obrigada por tudo. Jaínico, mas como assim isso não é elegante? Eu acho educado, eu pensei que era educado. Eu não vou te falar que isso é, nossa, que deselegante. Não, mas por que não é elegante quando você diz obrigada por tudo? Porque você não está sendo específica, não está sendo intencional. E aí, quando você diz obrigada por tudo, a impressão que dá é que você não tem pelo que agradecer ou que você não sabe pelo que está agradecendo. E aí fica essa comunicação inespecífica, o que torna algo não elegante. Então, qual que seria a maneira adequada e assim mais elegante? É você ser específica quando você for agradecer por algo. Então, por exemplo, obrigada pelo almoço, obrigada por nos receber, obrigada pelo cafezinho, obrigada pela conversa, enfim, obrigada pela carona. É você de fato ser específica, dar nome às coisas, né? Como eu falo aqui também em outros momentos, para você não ser subjetiva, né? Aquela coisa, aquele negócio, aquele objeto, aquele elemento, dá nome às coisas. Então, seja específica quando você for agradecer por algo. O mesmo acontece no próximo erro, né? No próximo comportamento que parece elegante, mas não é, que é o sétimo, que é também quando você fala desculpa qualquer coisa. É muito comum, quem nunca, né, minha gente? Por que também não é elegante falar desculpa qualquer coisa? É justamente pelo mesmo motivo do comportamento anterior, porque você não está sendo específica. A mulher elegante, ela é específica, ela é clara. A comunicação elegante, ela é uma comunicação clara e específica. Então, quando você diz desculpa qualquer coisa, também parece que você não sabe pelo que está se desculpando ou que você não tem pelo que se desculpar e está pedindo desculpa só por pedir, sabe? E aí não é elegante. Qual é a maneira adequada e elegante de pedir desculpas? Mais uma vez, sendo específica. Então, se você fez algo, né? Se aconteceu algo que você tenha, que você precise pedir desculpas, você é específica. Me desculpa pelo atraso. Desculpa por ter quebrado o seu jarro, se você fez isso. Enfim, seja específica. E se você não tem pelo que se desculpar, não peça desculpas. A mulher elegante, ela sabe quando ela precisa ou não se desculpar. Porque quando você pede desculpas à toa, sem ter um motivo ali, a impressão que passa é de insegurança, é que você quer ser validada. Então, isso não é elegante. Muitas pessoas acham que apenas se desculpar por tudo é elegante. A verdade é que não, a mulher elegante, ela não é aquela pessoa que ela se desculpa por tudo, até pelo que ela não fez. Não, até porque ela sabe se posicionar. Então, quando ela tem pelo que se desculpar, ela sabe ser específica. E quando ela não tem pelo que se desculpar, ela simplesmente não pede desculpas. E o oitavo e último comportamento, que parece elegante, mas não é responder a um elogio retribuindo o elogio ou pior, dizendo o preço daquela coisa que foi elogiada e até o local que você comprou. Vou dar exemplo para ficar mais claro. Então, por exemplo, a pessoa diz: Nossa, seu vestido está lindo. E aí você responde: Ah, obrigada, foi R$ 200, comprei lá na loja tal. Ou ainda: Nossa, amei sua blusa. E aí você fala: Ah, só foi R$ 20 lá na Shein. Entende? Isso gera uma situação um pouco constrangedora. Você não precisa falar o preço da sua roupa, da sua bolsa, do que quer que seja que a pessoa elogiou. A pessoa não precisa saber desses detalhes, ela apenas elogiou, apenas receba o elogio. Um outro exemplo é a pessoa te elogiar: Nossa, seu cabelo é lindo. E você dizer: Ah, imagina, o seu é que é lindo. Dessa forma, parece que você não está recebendo o elogio, parece que você não aceita e devolve o elogio. É como se você não validasse aquele elogio. Então, a mulher elegante, quando ela recebe um elogio, ela simplesmente aceita e agradece. Obrigada. Ou ainda, obrigada, que gentil. Simplesmente assim. Elegância não é sobre parecer ou ser engessada ou artificial. Elegância é sobre ser
coerente, natural e sim se adequar aos contextos para assim promover mais harmonia e tornar os ambientes mais agradáveis. E se você quer comunicar elegância também através da sua imagem, conheça o meu livro digital, o meu e-book, com mais de 140 inspirações de looks elegantes alinhados aos 7 estilos universais. Lá você vai ter também de bônus uma masterclass para entender quais são os seus estilos e como utilizá-los no dia a dia de maneira elegante e intencional. Eu vou deixar o link aqui na descrição. E agora eu quero saber de você. Qual desses comportamentos você achava que era elegante? Se você gostou desse vídeo, curte, se inscreve no canal se você ainda não é inscrita e eu te vejo no próximo vídeo.